Muito bom dia, Almir César Filho. Bom dia, Antônio de Pada Figueiredo. Bom dia a todos. Vamos aqui aos destaques do quadro Economia Fácil, sempre na brilhante apresentação do Almir César Filho. O primeiro destaque é o seguinte, aqui. Receita impede fiscalização de 5,75 trilhões de reais por ano. Por favor, Almir. Antônio, é satisfação que eu volto a falar com você ao vivo, de manhã cedo. Eu peço desculpa aos ouvintes para a gente ter começado mais tarde. O nosso quadro começa sempre às 8h30 da manhã. Nessa terça-feira, hoje, eu tive problema no trânsito. Inclusive, eu estou falando com vocês andando, estou no meio da calçada aqui andando, falando com vocês. Ainda não cheguei no escritório, mas é uma satisfação voltar a falar com vocês. Essa primeira notícia é curiosa porque há uma forte pressão no noticiário econômico em torno à questão de como superar a crise fiscal, que nesse momento passa as três esferas do governo, município, Estado e União. Há uma queda da arrecadação e os governos tentam sistematicamente encaixar as despesas, cortar despesas, para tentar encaixar nessas receitas. E também, em paralelo, também há um debate no empresariado, e a gente até separou um segundo destaque que vai falar sobre isso, que é uma pressão do empresariado pela reforma tributária. Então, essas duas pressões curiosas que colidem com uma notícia que surgiu, que o Tribunal de Contas da União chamou a atenção da Receita Federal. Na verdade, deu uma bronca na Receita Federal, porque a Receita Federal não vem destrinchando, quando ela apresenta os relatórios de arrecadação de impostos, de tributação, quantas empresas recebem de benefícios tributários, desonerações, isenções, descontos. E elas deveriam, a Receita deveria informar não apenas o quanto ela arrecadou da empresa, quanto ela deixou de arrecadar da empresa em razão dessa situação excepcional que é concedida a elas. Então, vários setores na economia, vários ramos e atividades, e, consequentemente, por sua vez, as empresas, não pagam determinados tributos ou têm desconto por uma excepcionalidade. Essa excepcionalidade é porque ou a empresa ganhou alguma ação na justiça, ou essa empresa conseguiu enquadrar o produto dela numa outra regra tributária diferenciada, ou porque o governo está com uma política de estímulo àquela atividade econômica, porque é uma atividade que gera emprego, porque ela tem um efeito multiplicador na economia, etc. Mas a Receita não vem divulgando, né, esse dado. E esse dado é importante porque muitas vezes as empresas ganham esses descontos com a promessa de fazer investimentos, né? E, pelo jeito, as empresas não vêm fazendo esse investimento. Então, hoje segundo os dados do Tribunal de Contas da União, é que a Receita, na verdade, está sonegando a informação. Ela está sonegando a informação e essa informação chega a quase 5,75 trilhões de reais. É muito dinheiro. No momento que a economia brasileira briga para tentar economizar 1,2 trilhões de reais com a reforma da Previdência, que vai tirar dinheiro dos velhinhos e das velhinhas, 5,75 trilhões é muito dinheiro. Só para tomar como referência,
No relatório Análise da Arrecadação das Receitas Federais de dezembro de 2017, a arrecadação federal totalizou 1,34 trilhão naquele ano, com renúncia de receitas da ordem aproximadamente 284,84 bilhões de reais. É uma quantia considerável, é uma quantia que, só para tomar como referência, mais que o dobro, é quase o triplo que o governo quer economizar por ano com a reforma da Previdência. Ele pretende economizar em torno de 107 bilhões de reais por ano, e naquele ano, em dezembro de 2017, a Receita Federal registrou uma renúncia de 284. Então, quando o Tribunal de Contas impede, dificulta que a sociedade, quando o Tribunal de Contas aponta que a Receita Federal está dificultando a própria possibilidade da sociedade auditar as contas públicas, por meio, inclusive, da demonstração de quanto está sendo dado de desoneração, isenção, na verdade, você está atacando a transparência e a possibilidade de discutir quem paga a conta, quem está pagando a conta na sociedade. Então, não adianta dizer que reforma da Previdência é busca de equilíbrio fiscal e justiça fiscal, quando, na verdade, você tem outros meios muito mais eficientes e que, na verdade, mostram o quanto o empresariado brasileiro é privilegiado. O grande privilegiado aqui não são os recebedores de aposentadorias especiais, e sim o grande empresariado que não paga imposto no nosso país, deixando os impostos serem pagos pela classe média e pelo conjunto das classes mais populares. Antônio, vamos ao segundo destaque? Hoje tem que ser ligeiro, né, para cumprir o tempo. Né? Vamos sim. Capitalização falhou em 60% dos países que mudaram Previdência, diz estudo. Por favor, Almir. O sistema de capitalização previsto na reforma da Previdência, apresentada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, falhou em 60% dos países que o adotaram, de acordo com um estudo publicado no ano passado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Eu questionei alguns estudos. Almir? Oi. Está fugindo a ligação aí, você poderia se localizar um pouquinho, por gentileza, amigo? Oi, você me ouviu? Você me escuta? A observação até estudo, aí depois de estudo deu uma picotada aí na ligação. Tá. Esse é um estudo publicado no ano passado pela OIT. Nós já mencionamos esse e outros estudos que falam sobre o regime de capitalização. Só que esse estudo agora ganhou uma repercussão no noticiário econômico. E por um outro aspecto, né, que eu vou mencionar aqui rapidamente. Na capitalização, o trabalhador faz a própria poupança para a sua aposentadoria. Entre 1981 e 2014, 30 países modificaram seu sistema, seja completamente ou em parte dele para adotar a capitalização. Contudo, até o ano passado, 18 desses países já haviam feito uma nova reforma, revertendo ao menos em parte as mudanças. Com 60% dos países que privatizaram aposentadorias públicas obrigatórias, tendo revertido a privatização e com evidências acumuladas de impactos sociais e econômicos negativos, é possível afirmar que o experimento fracassou. Foi o que afirmou o estudo textualmente, literalmente falou isso. Foram múltiplas as razões que levaram a essa falência, como os altos custos fiscais e administrativos do novo sistema, além do baixo valor das aposentadorias. Tá? Os 18 países que tentaram a capitalização, mas fizeram novas reformas, foram a Argentina, que a gente já mencionou aqui, inclusive a Argentina fez a transição para a capitalização, depois desfez, e recentemente, já no governo Macri, fez uma nova reforma,
aumentando a idade mínima, dificultando o benefício, mas revertendo durante o governo Nestor Kirchner, do sistema de capitalização e voltando para o sistema de repartição solidário. Tá? Para a gente acelerar, falar brevemente, outro dia eu volto a falar sobre isso, as aposentadorias, nesses países, você tem alguns detalhes que são relevantes. Né? No estudo, eles apontaram aumento da desigualdade nos países que adotaram, que a redistribuição de renda diminuiu, que o rombo nas contas públicas não foi resolvido, muito pelo contrário, porque houve custos de transição. Tá? E, em muitos casos, as pessoas só receberam 20% do que elas recebiam na ativa. Elas passaram a receber na aposentadoria muito menos. E uma coisa no custo da transição. A Argentina estimava que o custo de transição para o sistema de capitalização seria de 0,2% do PIB. E passou para 3,6%. No final, acabou sendo 3,6% do PIB. Então, é um sistema ineficaz, o sistema proposto, defendido pelo ministro Paulo Guedes, que vai piorar em muito a situação da economia brasileira e daquilo que ele se propõe, que é resolver as contas públicas. Tá bom, Antônio? Vamos ao terceiro destaque? Só registrando aqui que estão acompanhando a Deise Alvarenga, o Leandro e o Bruno Rodrigues. A gente pede, Antônio, para quem estiver nos assistindo pela live, por favor, compartilhar e curtir, tá? E, claro, a gente oferece a opção das pessoas ouvirem esse nosso quadro, como toda a programação, pelo site, né, o streaming do nosso site, que é o clwebradio.com, ou ouvir pelos aplicativos de rádio online, como em rádio, Radionet, ou mesmo baixar nosso aplicativo exclusivo, que é muito bom, porque ele dá acesso às nossas redes sociais, você pode ver toda a programação, tá? E consome pouco o pacote de dados se você quiser ouvir nossa programação 24 horas por dia. Vamos lá ao terceiro destaque, Antônio? Sim, empresários consideram Previdência aprovada e pedem novas reformas. Por favor, Almir. Nos últimos eventos dos empresários, boa parte deles já estão considerando a reforma da Previdência aprovada, né? Esses grandes eventos na CNI, na Firjan, na Fiesp, na CNC, eles já estão dando como dado a aprovação da reforma da Previdência, dizendo que o número de deputados e senadores é muito maior do que eles afirmam, que os próprios deputados afirmam, são favoráveis. Como boa parte do Congresso Nacional é ligada ao empresariado, é bancada pelo empresariado, eles podem até ter razão, mas o custo, na opinião pública, né, de uma reforma da Previdência tão dura e que prejudica tanto os trabalhadores mais pobres, tem um impacto e isso enfraquece, né, a propensão para os parlamentares votarem. Mas como eles estão na mão dos empresários, é possível que algum tipo de reforma da Previdência, mesmo que, entre aspas, mais desidratada, seja aprovada. O curioso é que os empresários sabem que a reforma da Previdência, ela por si só, ou mesmo, ela não resolve os problemas da economia brasileira. Então, o que eles já vêm com a desculpa? Já estão com a desculpa que é preciso fazer outras reformas. É curioso que o projeto neoliberal, ele é uma justificativa em si mesmo. Recentemente, o governo Macri na Argentina, e eu falo muito da Argentina porque é um exemplo que fez tudo, né? O Macri conseguiu fazer tudo ou mais do que o segundo governo Dilma e o governo Temer se propõe a fazer de reforma neoliberal, de ataque a direitos sociais, supostamente como via para recuperar a economia do país em crise. No caso brasileiro, as reformas que o governo Temer fez não melhorou a economia brasileira. E aí o que o empresariado e os economistas neoliberais falam é que é preciso mais reforma. Então não bastou a reforma trabalhista, não bastou o teto do gasto público. É preciso mais, é preciso uma reforma
da Previdência. Então, os empresários já querem outra reforma depois, porque é um ataque em cima de ataque, inclusive para justificar. Porque a cada retirada de direito diminui o poder de compra da classe trabalhadora. Então, ela de fato, diminui o custo do empresariado, mas diminui o faturamento. E faturamento é o que gera lucro, né? A venda, é o consumo, né? Inclusive o consumo dos trabalhadores mais pobres. Então, o neoliberalismo passa a ser um fim em si mesmo e os empresários já estão se preparando para exigir o próximo butim. Então, mostra que a reforma da Previdência não é condição suficiente, nem mesmo necessária para a melhoria da economia do país. O governo Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um grande banqueiro que vai lucrar muito com a reforma da Previdência, deveria estar se dedicando a outras iniciativas para recuperar a economia. Infelizmente, não. É por isso, o nosso chamado, eu me incorporo àqueles que defendem as mobilizações para barrar a reforma da Previdência, uma greve geral do dia 15, ou mesmo os atos públicos do dia agora, dia 30 de maio, contra os cortes e os gastos na educação. Então, eu encerro por aqui, Antônio, eu já estourei o tempo, eu peço desculpa aos ouvintes. Como sempre, eu peço para eles deixarem dúvidas, críticas e sugestões nas nossas páginas e, é claro, enviar um e-mail para o economiafácil@gmail.com. economiafácil@gmail.com. Forte abraço. Só uma pequena correção, amigo. Greve dia 14. Dia 14, né? Não é dia 15. 14 de junho. E as mobilizações contra os cortes da educação, dia 30 de maio. Tá bom, Antônio? Um forte abraço. Agradeço o ouvinte. Espero encontrar vocês amanhã, às 8h30 da manhã, né? Se nada nos atrapalhar, a gente vai entrar ao vivo aqui no Boletim Censura Livre, primeira edição. E, é claro, quinta-feira eu encontro vocês durante 1 hora inteira, quinta-feira, às 8 da noite. Valeu, Antônio. Obrigado. Tchau, tchau. Esta foi a participação